Olá, pessoal. Deus é maravilhoso e como eu gosto de falar da palavra de Deus, os desígnios de Deus, meus irmãos, é sempre para aqueles que querem aprender dele, querem buscá-lo, reverenciá-lo, amá-lo de todo o coração. E o mundo que nós estamos vivendo, desde o começo, sempre precisou da presença do Criador. E para Deus, meus irmãos, não há impossível. Para Deus, nada é impossível. Às vezes você já tem passado um tempo aqui nessa terra e algumas coisas na sua vida não têm se concretizado, mas saiba que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia para Deus. Então, é Deus que realiza todas as coisas. Nós só precisamos seguir uma boa receita. E a receita é a palavra de Deus. Se hoje você se encontra contristado, se de repente você perdeu o seu emprego, ou a pessoa, o ente querido que você tanto amava foi embora, saiba que Deus, Ele está no controle de tudo. É fácil essas coisas que eu tenho falado? Não é fácil. Mas Ele cuida de cada um de nós. Cada um de nós temos um tempo determinado aqui nesta terra. E cabe a nós encontrarmos o nosso caminho. Encontrar aquilo que é importante para nós. Às vezes as pessoas falam, as mães falam, poxa, eu só apenas crio meus filhos, trabalho, isso é o suficiente. Às vezes você é dono de uma empresa, então faça o seu melhor. Você é uma pessoa, um jovem, uma pessoa comum que está procurando a vida, faça o seu melhor. Mas tudo isso, devemos entregar tudo na mão de Deus. Tem dias, meus irmãos, que a gente às vezes não quer nem levantar da cama. Os problemas às vezes tentam nos assolar, nos derrubar, mas a gente tem que erguer a nossa cabeça. Na madrugada eu estava pensando o seguinte: feliz aquele que tem um mestre, não é verdade? E o nosso mestre é Jesus. Nós temos esse mestre maravilhoso, que é o Senhor. Então devemos nos alegrar, devemos aprender com a palavra de Deus, com homens e mulheres da palavra que passaram por tantas coisas e o seu nome está escrito no livro, tanto no livro aqui da Bíblia, como no livro da vida. Irmãos, a palavra de Deus diz em João, capítulo 8, 56, que Jesus estava entre uma conversa com os judeus e eles chegaram a dizer que Jesus tinha demônios. E eles falaram que ele não conhecia Abraão, que era muito jovem, que não tinha nem 50 anos. E Jesus, em João capítulo 8, 56, ele fala assim para eles: Abraão, vosso pai, exultou, ele se alegrou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se, ficou muito feliz. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade, eu estou afirmando, em verdade, eu estou afirmando, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou.
Então, quando Abraão estava no deserto, Abraão, meus irmãos, teve o vislumbre, o deslumbre de poder ter a revelação que no futuro haveria o Messias, porque Deus estava com ele. Deus mostrava ao pai da fé que Jesus viria para concretizar todas as obras que estava acontecendo ali com Abraão. E no livro de Gênesis, capítulo 12, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, que depois se tornou Abraão, né? Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então, uma das coisas que nós aprendemos na vida cotidiana, na vida com Deus, é que Deus nos dá uma ordem. E esta ordem é uma ordem de obediência. Errar, todos nós erramos. Abraão também errou muitas vezes, meus irmãos, porque nós somos humanos, mas ele tinha fé no coração dele que ele ia continuar na obediência com Deus. E Deus dá uma ordem para Abraão. Primeira coisa, nós devemos ser obedientes a Deus. Ele diz no versículo 2 de Gênesis 12: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então Deus promete a Abraão que ele teria muitos filhos na fé. Nós somos um. E ele diz mais, Deus diz a Abraão que o abençoaria. Assim também como Deus abençoou Abraão, Deus abençoa você e a mim também, meus irmãos. Guarde isso no seu coração. Ele diz mais, e tu serás uma bênção. Você, meu irmão, eu e você somos uma bênção de Deus. Podem ficar com inveja, podem querer nos caluniar, podem nos defamar, assim como defamaram a maior bênção deste mundo, que era Jesus. Mas nós fazemos parte deste corpo de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Então nós somos uma bênção. E diz mais assim, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, meus irmãos, todos aqueles que olham, como diz aí, né, com olho gordo sobre a sua pessoa, todos aqueles que querem ver o seu fracasso, eles estão se amaldiçoando. Porque nós temos uma promessa, uma aliança entranhada no nosso espírito, que é o quê? Que aqueles que te abençoar vai ser abençoado. Agora, aqueles que fizer mal para você, vai ser amaldiçoado. É bíblico. Quando você tem a presença de Deus, o Espírito Santo, o pai da fé, que é Abraão, os segmentos que Abraão fez, você é uma pessoa abençoada. Então Abraão foi obediente. Deus fez promessas a Abraão. Abraão se alegrou, como disse o próprio Jesus, que ele viria. Então assim também nós devemos nos alegrar. Nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. Deus abençoou Abraão em todas as formas. Deus honrou Abraão. Assim também Deus honra a mim e a você. Meus irmãos, o projeto de Abraão era grande. E o maior projeto, ele queria algo simples, mas ele não estava tendo, era um filho. Às vezes o seu projeto, meu irmão, é abrir uma empresa. Seu projeto é melhorar sua renda. Seu projeto é pagar suas contas. Seu projeto é melhorar sua saúde. Eu não sei qual é o seu projeto, mas Deus tem um projeto para você. Basta, como eu já falei, nós seguirmos a receita do Senhor, que é ler a sua palavra, se instruir, não ir na ideia de muita gente, que tem muita gente aí que está com ideia errada, mas buscar a presença de Deus. Deus, Ele nos favorece quando
a gente começa a andar nos caminhos dele direito, a primeira coisa que Deus fala para Abraão é que ele deveria ser um homem obediente à palavra de Deus. Então, eu estava pensando nesta madrugada, qual é a coisa mais importante para a gente conseguir os nossos objetivos? É se manter firme nas promessas, na palavra de Deus. É observar a palavra de Deus. Você quer realizar qualquer coisa na sua vida, você tem que ter foco. Eu tenho que ter foco. Um atleta, quando ele quer conquistar algo, ele tem que levantar cedo, não é verdade, irmãos? Ele tem que se preparar, ele tem que ter uma boa alimentação, uma boa vitamina e tem que ter um bom mestre, um bom ensinador. Assim também é com a palavra de Deus. Abraão tinha um bom mestre que era o próprio Deus. Abraão seguiu os caminhos do Senhor e olha onde Deus o levou. Ele teve muitas dificuldades, assim como eu e você temos. Mas Deus, o Espírito Santo que entrava nele, o guiou em todo o caminho. Você quer realizar algo nesta vida? Você precisa se dedicar. E se a vontade, mas tem que ser. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus não quer que seus filhos sofram. Então Deus quer realizar os nossos sonhos. Deus, assim como realizou na vida de Abraão, Deus quer realizar na minha vida e na sua vida. Quando Jesus disse que Abraão se alegrou pelo Cristo, pela sua vida, assim também nós devemos nos alegrar. Quando uma porta se fecha, meu irmão, um portal se abre para nós. Lembre-se disso. Quando as coisas não estão dando certo de um jeito, não perca a esperança. Não fique nervoso. Meus irmãos, esse dia eu estava numa aula de Tai Chi e eu perdi a chave do meu carro. Procurei para lá, procurei para cá. Tinha muita gente na aula, não sei se aconteceu alguma coisa, alguém pegou enganado ou caiu, não sei. Perdi a chave. E naquele momento ali eu não me desesperei, fiquei tranquilo. E doeu no meu bolso, porque uma chave de carro é caro para fazer. Mas o que a gente vai comparar essas coisas pequenas à glória do Senhor? Nada neste mundo aqui é certo. Nós vivemos uma fé num mundo incerto, mas nós não devemos nos desesperar. Nós devemos colocar a nossa vida diante de Deus. Nós devemos colocar a nossa esperança em Deus. Deus disse que abençoaria Abraão. E agora vem a promessa que continua na nossa vida. Ele diz assim, no versículo 12, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todo mundo vai ser abençoado através de ti, Abraão. Por quê? Porque você creu em mim e as pessoas que também creem em mim e creem em você, na fé que você teve, vão ser abençoadas. Então você quer realizar qualquer coisa nessa sua vida, ou eu na minha vida, nós devemos crer e colocar em prática os nossos objetivos. Tudo no começo, meus irmãos, é difícil. Tudo no começo não é fácil. Tem dificuldade. Abraão passou muita dificuldade. Pessoas morreram pelo deserto seguindo Abraão. Mas com certeza morreram cheios de fé. Porque viram em Abraão um homem que estava com uma visão de amplitude, não deste mundo terreno, mas do mundo espiritual, que é o próprio Deus. Deus, ele é espírito, como Jesus disse. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você não vê Deus, eu não vejo Deus, mas nós sentimos e sabemos que Ele está conosco todos os dias. Assim foi Jesus, e Ele também está conosco. Deus não quer que eu e você passe aqui nesta terra 80, 90, 50, 100 anos
e não vejamos a glória dele aqui nesta terra. Aqui, meus irmãos, volto a dizer, é uma escola de aprendizado, só isso. E nós temos que fazer das nossas faculdades humanas um abrimento para que nós possamos executar todo o poder de Deus na nossa vida. Deus quer realizar os nossos projetos. Deus quer que nós vejamos com os nossos olhos a glória dele na nossa vida. Deus quer ver os nossos inimigos debaixo dos nossos pés, assim como foi na vida de Abraão. Deus quer fazer coisas grandiosas que ainda nós não sabemos, mas para tudo isso nós devemos ter um coração arrependido diante da presença dele. Devemos seguir os passos de Deus, os passos do Cristo, para que nós possamos ser bem-aventurados. É interessante, irmãos, que para Deus não há impossível. Deus, Abraão, no caso, é citado na Bíblia, no Novo Testamento, mais de 70 vezes. Deus, ele continua no Novo Testamento falando muito de Abraão, porque Abraão sempre vai ser lembrado como um homem de fé que acreditou no Senhor. Assim seja na minha vida e na sua vida. Você pode realizar tudo, meu irmão, mas sempre com a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Fique na paz e fique com Deus.